hoje na terceira semana dessa campanha Quebrando o Ciclo da Ferida. E muito mais do que vir até a casa de Deus movido pelo anseio de participar de um ato profético, a gente precisa entender o que esse ato profético exige de nós, o que cada uma das ministrações estão sinalizando para aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Na primeira semana nós falamos sobre essa estratégia de infiltração de Satanás, que ao invés de nos atacar de fora para dentro, é manter um quartel-general dentro de nós, onde ele pode nos atacar dentro das nossas emoções, na nossa alma, na nossa mente. E a partir daí nós também compreendemos que no novo nascimento, todas as coisas não são resolvidas, a nossa alma não é curada, o nosso espírito não é levado imediatamente a um processo de libertação. O novo nascimento traz para a gente imediatamente a justificação. Somos justificados pela obra do Calvário, pela morte de Cristo na cruz do Calvário por cada um de nós. No momento que nós aceitamos Jesus, depois da justificação, a gente já vive aí o novo nascimento, que é quando o nosso espírito é ressuscitado porque ele estava morto. O mesmo espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos é o espírito que entra na nossa tricotomia, no nosso espírito e ressuscita. E é a partir desse momento que nós deixamos de ser criaturas para sermos filhos de Deus. Por isso que João 1:12 diz: mas todos quanto receberam, a esse deu-lhes o poder ou o direito de serem chamados filhos de Deus. E a partir daí a gente começa a passar um processo de regeneração. Aquele que começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia da sua vinda. A gente entra no processo de santificação, que também é consequência da libertação. Ou seja, nós temos entendido que quando a gente aceita Jesus, nós não alcançamos de imediato a cura da nossa alma, nós não alcançamos de imediato a libertação do nosso espírito. Então, basicamente, na primeira e na segunda semana, nós introjetamos essa compreensão. Falamos na primeira semana sobre esse lugar que são as feridas, que são esses quartéis generais de Satanás, agindo dentro de nós, promovendo uma ação que muitas vezes nos leva a uma autodestruição, sem nós nem mesmos ter esse conhecimento. Compreendemos que Deus habita no meio dos louvores, mas os demônios habitam no meio das feridas. Falamos sobre uma entidade chamada Baal-Zebub, que significa Senhor das moscas. Moscas se alimentam de lixo, moscas se alimentam de feridas. E essas moscas representam exatamente ações demoníacas. Falamos sobre 4 gerações, que está lá em Provérbios capítulo 30, do versículo 11 até o versículo 14. E nessas 4 gerações, cada uma das gerações nós definimos o ciclo da ferida, o primeiro processo que é a abertura da ferida. E nesse processo da abertura da ferida a gente tem todas as rejeições que a gente vivenciou na nossa vida, seja por parte de pai, seja por parte de mãe, seja por parte de figuras de autoridade, seja não só na nossa infância, mas quem sabe até mesmo na nossa adolescência, na nossa juventude, ou até na fase adulta, né? Pessoas que nós amamos, que depositamos sobre elas expectativas de construir algo, e nós fomos terrivelmente rejeitados, traídos, humilhados, injustiçados. E quando a gente responde a ações como essa, de abuso sexual, violência doméstica, violência emocional, e a gente responde a todas essas ações que aconteceram em qualquer momento da nossa vida, com falta de perdão, essa falta de perdão vai levar a gente a uma postura de rebelião. E a falta de perdão mais a rebelião tem como equação a abertura da ferida, que é o primeiro estágio da ferida. E foi sobre isso que nós falamos na semana passada. Então hoje eu não vou adentrar dentro desse aspecto, porque já foi tratado anteriormente. Mas por que eu faço questão de parafrasear e trazer um resumo? Porque eu quero que, se você está aqui hoje pela primeira vez e pretende fazer essa campanha, volta 2 semanas atrás, assiste os 2 cultos de quarta-feira passada e retrasada, para que você consiga acompanhar cada uma dessas ministrações. E hoje nós vamos falar sobre o segundo estágio da ferida, que é o processo de espiritualização da ferida. A maior dinâmica de Satanás é quando nós usamos a justiça própria
para mantermos essas áreas da nossa vida que foram injustiçadas debaixo das feridas. E a gente vai entender hoje que a justiça própria, ela peca contra o temor de Deus. Pessoas que são movidas por justiça própria, elas não têm temor de Deus. E a gente vai compreender isso dentro de uma dinâmica bíblica. Porque eu não quero falar nada aqui apenas por uma avaliação dentro de um conceito de comportamento, mas eu quero trazer isso dentro de uma perspectiva bíblica, seguindo princípios espirituais, que é o que rege o reino de Deus, que é o que rege as regiões espirituais, tanto a luz quanto as trevas, são regidas por princípios. Toda liberalidade que Satanás recebe para agir na nossa vida, é porque um princípio no mundo espiritual foi quebrado. Então Deus é tão justo, que Ele não nega ao diabo esse direito de agir na nossa vida, porque quebramos um princípio, ou seja, demos uma legalidade. O que é legalidade? Um direito legal de ação. Então hoje nós vamos falar sobre justiça própria, autossabotagem. Então Jó capítulo 6, versículo 4, abra comigo. Eu vou ler o versículo 1 ao 4, tá bom? Para a gente entrar dentro de um contexto. Diz assim: então Jó respondeu: se tão somente pudessem pesar a minha aflição. Qual era a aflição de Jó? Vamos lá, Jó perdeu num mesmo dia 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, ou seja, 1.000 bois, 500 jumentas, todos os servos e servas, toda a sua riqueza, e ainda todos os seus 10 filhos, no mesmo dia. Então ele foi assolado por uma tragédia de perspectivas inimagináveis. E ele completa: e pôr na balança a minha desgraça. Então, ninguém conseguia dimensionar o que ele estava vivendo. Ninguém. As pessoas tinham um vislumbre. Tanto que quando os seus 3 amigos foram até ele para confortá-lo, a Bíblia diz que eles se sentaram e ficaram dias em silêncio do lado de Jó, porque não sabiam o que lhe dizer, nem como lhe consolar. E aí ele continua: veriam que o seu peso é maior que o da areia dos mares. Ele está falando da sua dor, da sua luta. Por isso as minhas palavras são tão impetuosas. Aí o versículo 4 é o tema base da mensagem. As flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim, e o meu espírito suga delas o veneno. Os terrores de Deus me assediam. Em outra tradução diz assim, ó: porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, cujo ardente veneno suga o meu espírito. Os terrores de Deus se armam contra mim. Então hoje nós vamos falar sobre esse segundo estágio da ferida, essa segunda geração. Provérbios 30, versículo 12. Vamos entrar dentro dessa compreensão, para termos um entendimento de fato do que é essa falha na paternidade, essa falha em encontrar naquelas pessoas que deveriam ter nos protegido, nos ter ferido, pessoas que deveriam ter nos acolhido, ter nos excluído, pessoas que deveriam ter nos amado, ter nos rejeitado. Então vamos entender o que acontece diante dessa dor sofrida, que é respondida com rebelião, com falta de perdão, que promove exatamente essa abertura da ferida, levando a esse segundo estágio. Provérbios capítulo 30, versículo 17 diz: os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe, corvos do ribeiro os arrancarão, e os filhotes de águia os comerão. Entrando dentro de um contexto de libertação, o que o sábio nessa passagem está falando é de uma ação demoníaca que existe na vida daqueles que tiveram essa aliança com os seus pais, com as suas mães. Vamos entrar também dentro do nosso contexto de uma igreja pluralista, porque nós já temos filhos aqui que são ou criados por 2 pais, ou criados por 2 mães. Então, quando há essa falha na parentalidade,
Vamos usar essa expressão para abranger todos os contextos familiares. Quando existe essa falha, e essa falha é respondida com rebelião e com falta de perdão, a primeira coisa que vai acontecer na vida de um filho que não perdoa os seus pais ou as suas mães pelo mal que lhe fizeram, é a falta de discernimento. Ou seja, demônios especialistas começam a atuar na vida daquela pessoa para tirar dela a visão espiritual. E a partir daí essa pessoa não consegue mais enxergar seus erros. Ela não consegue mais enxergar as suas debilidades. É quando entra a cegueira. É por isso que nós estamos diante de uma geração tão difícil de ser pastoreada. Porque é uma geração que tem dificuldade de reconhecer a sua debilidade. E aí eu não estou me limitando à nossa comunidade, eu estou falando no âmbito geracional. Porque não é só a nossa comunidade que tem ruptura de aliança com os seus pais, com as suas mães. Isso é um mal geracional, a dissolução da família. Então vamos lá. Quando a gente entra dentro desse segundo estágio, esse segundo estágio é definido pela espiritualização da ferida. Olha para quem está do seu lado e diga: o segundo estágio é definido pela espiritualização da ferida. Então, o que acontece numa pessoa que está no segundo estágio do ciclo da ferida? Aquela pessoa, ela começa a se sentir justo nos seus direitos. Ela começa a reivindicar os seus direitos acima dos deveres, acima dos critérios, acima até mesmo dos princípios de Deus. E é aqui que ela começa a desenvolver essa justiça própria, que é o pior inimigo do temor de Deus. Repita: pessoas com justiça própria dificilmente terão temor de Deus. E por que isso acontece? Porque nós nos tornamos automaticamente insensíveis aos nossos pecados. Nós nos tornamos pessoas que ficamos cegas para a verdade. E aí nós começamos muitas vezes até mesmo a pecar por causa dos nossos exageros. E essa aqui foi a transgressão de Jó. Jó era exageradamente justo. Ele era tão justo que ele mesmo tinha um senso de justiça própria. É por isso que quando você ler o livro de Jó, 42 capítulos, você percebe que aquela tal frase, paciência de Jó, não é bem assim. Porque a paciência dele só dura até o capítulo 3. Depois do capítulo 3, você não encontra mais paciência nenhuma em Jó. Ao ponto dele chegar a dizer que ele era justo e que Deus era injusto. Veja bem. E a gente precisa hoje entrar dentro de uma dinâmica de avaliação do livro de Jó, para que até alguns questionamentos teológicos que muitos de nós temos, sejam respondidos. Porque afinal de contas, se torna meio incoerente, quando Deus é visitado lá no céu por Satanás, e o próprio Deus apresentando a pessoa de Jó, diz ao diabo: viste tu, meu servo Jó, homem justo e fiel na terra. Então o próprio Deus testifica dessa justiça de Jó. O próprio Deus testifica dessa fidelidade de Jó. E muitas vezes a gente não consegue entender essa disfunção nessa justiça de Jó, que o levou a esse lugar de justiça própria. Por isso que quando Deus provou Jó, e quando Deus permitiu que Satanás tocasse nele, esse homem não conseguiu entender o tratamento de Deus na vida dele. Assim como a maioria de nós, quando lê o livro de Jó, não consegue entender o meaning, a razão de Deus ter permitido tudo isso que aconteceu na vida de Jó. Só que é essa falta de entendimento do próprio Jó, por que razão Deus estava permitindo ele passar por aquilo, que já denuncia uma cegueira espiritual.
E uma cegueira que estava tirando dele o temor de Deus, ao ponto dele dizer: eu sou justo e Deus está sendo injusto comigo. E essa cegueira está exatamente denunciando a sua justiça própria. Então veja bem, somente quando você vai concluir o livro de Jó, lá no capítulo 42, que é quando Jó cai em si, que ele consegue enxergar a sua justiça própria. É quando ele confessa, no capítulo 42, versículo 5, antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora te veem os meus olhos. Ou seja, Jó tinha uma compreensão da justiça de Deus de uma maneira, e agora ele conseguia, depois do empirismo, depois do que viveu, ele conseguia não só ter uma compreensão, mas ele conseguia realmente dizer que ele conhecia a Deus a partir de uma perspectiva pessoal. Olha para quem está do seu lado, diga: a perfeição de Deus não tem nada a ver com o perfeccionismo humano. O que eu quero trazer para você hoje? Eu quero mostrar para você o que é essa justiça própria. Porque a coisa mais difícil que existe é lidar com alguém cheio de justiça própria. Pessoas que são dotadas de justiça própria, que usam dessa artimanha para proteção da sua ferida, que é essa espiritualização que causa a justiça própria, elas se tornam pessoas donas da razão, pessoas inflexíveis em suas opiniões, em seus direitos. Ou seja, é uma pessoa que se sente dona da verdade, certinha em tudo. E é por isso que eu disse que a perfeição de Deus não tem nada a ver com esse perfeccionismo humano. Quando Jesus fala lá em Mateus capítulo 5, versículo 39 a versículo 41, ele diz assim, eu porém vos digo, não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo, tira-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Vamos entrar dentro de um contexto? Jesus estava falando aqui do jugo romano. Primeira coisa que o povo de Israel esperava era que o Messias que se revelasse iria livrá-los do jugo romano. Que seria um grande general, ungido de Deus, aquele que viria para matar, destruir e aniquilar os inimigos de Israel, que no caso, naquela ocasião, era Roma. Aí Jesus vai e diz assim, olha, se um romano, é isso que ele está querendo dizer aqui, bater na sua face direita, dê para o romano a sua face esquerda. Se um romano te pedir a sua túnica, não dê somente a túnica, dê também a capa. Se um romano pedir para você andar com ele 1 milha, não ande 1 não, ande 2. Ou seja, o que Jesus estava dizendo aqui? Jesus estava falando sobre paciência e sobre tolerância. E diga-se de passagem, nós somos uma comunidade que exige tolerância, mas somos altamente intolerantes. Então Jesus está falando aqui que a perfeição de Deus, ela não comunga com a nossa intolerância. A perfeição de Deus não quer dizer que Deus, Ele é um Deus todo quadradinho, todo certinho, todo cheio de legalismo, muito pelo contrário. Em Deus não existe legalismo nenhum. Jesus está dizendo que Deus é um Deus cheio de ternura, é um Deus cheio de misericórdia, é um Deus longânimo, é um Deus compassivo, é um Deus que entende a nossa dificuldade de vivermos as mudanças que Ele tem para a nossa vida. E que Ele é um Deus que respeita os nossos processos. Você pode dar glória a Deus por isso? Eu estava compartilhando com a minha esposa outro dia, que Deus me chamou a atenção num gabinete que eu tive a oportunidade de fazer. Porque a pessoa estava ali falando de um problema de ordem sentimental, e eu pensando com os meus botões, falei, meu Deus, mas como é que uma pessoa faz isso, Jesus dos crentes?
Como é que uma pessoa cai num erro desse? Né? Toma uma decisão como essa. Eu pensei comigo. E aí, óbvio, eu aconselhei a pessoa a se posicionar, a tomar um posicionamento diferente, a reagir conforme aquilo que Deus tinha para ela. Quando aquela pessoa saiu, não deu muito tempo, tipo uns 10, 15 minutos depois, eu senti que foi o Espírito Santo ministrando a minha vida. E o Espírito Santo me fez lembrar o seguinte: na idade daquela pessoa, quais foram as burradas que você fez? Aí o Senhor falou assim para mim: eu tive paciência em esperar o seu processo de mudança. E a maturidade que você tem hoje é fruto desse processo. Não exija dos outros uma maturidade que você tem por causa de um processo que você já viveu. Amém, Senhor Jesus? O que eu quero dizer aqui é: Deus, Ele tem paciência com o teu processo. Deus, Ele é longânimo no teu tratamento. Isso não te dá argumento para viver pisando na bola, tá bom? Não usa isso contra você, usa isso a favor de você. Usa isso para dizer: vou desistir, eu não tenho jeito. Não, usa isso para dizer: já que Deus não desiste de mim, eu também não vou desistir. Amém? Aleluia! Então, pessoas intolerantes, pessoas perfeccionistas, pessoas que constantemente estão nesse lugar de não ter paciência com o outro, falta de compaixão com o outro, isso define esse perfeccionismo humano, esse legalismo. E, gente, não tem nada mais difícil do que lidar com pessoas assim, porque são pessoas difíceis de serem tratadas. E é por isso que Deus faz com Jó o que permitiu que lhe acontecesse. Porque para Deus tratar com a justiça própria de Jó, Deus precisou deixá-lo perder tudo que ele tinha. Tudo. Não bastasse ele perder tudo que ele tinha, Deus ainda permitiu que Satanás lhe colocasse uma doença. Que segundo o texto sagrado, Jó 2, 7 e 8, então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó tomou um caco para se raspar com ele, e estava assentado no meio das cinzas, ou seja, além de tudo que ele perdeu, ele também perde a saúde. Alguns dizem que foi lepra, outros dizem que foi câncer de pele, eu não sei o que foi, eu sei que foi algo maligno realmente que tomou a pele de Jó, da planta do pé até o alto da sua cabeça. E Deus permitiu isso com um propósito, que a gente precisa entender de uma vez por todas, é que as permissões de Deus, para nós vivenciarmos sofrimentos em determinadas áreas da nossa vida, não é porque Deus tem prazer de nos ver sofrer, pelo contrário, Ele tem prazer de nos conduzir a processos libertadores. A satisfação de Deus não é se contentar com quem eu e você somos hoje, mas é enxergar a obra que Ele tem para realizar na nossa vida, e a gente respondendo a essa obra, quem nós vamos nos tornar nele. Porque, queridos, Deus ama você, Deus te aceita. Isso é indubitável, indiscutível, você não precisa ficar correndo atrás da aceitação do amor de Deus. Deus te ama e ponto final. A questão é que o amor e a aceitação de Deus não te engessa nesse lugar que você está hoje, mas te conduz para o lugar que Ele planejou e projetou para você. Mas como eu sempre digo, a maior dificuldade de Deus não é o diabo, é o nosso orgulho. Por quê? Porque o nosso orgulho resiste a esse tratamento de Deus. Resiste àquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Então o tema dessa mensagem fala dessa justiça própria, que é o nosso principal inimigo. Porque todo aquele que tem essa justiça própria como defesa da ferida, que espiritualizou a sua ferida ao invés de curá-la, ele é o seu pior adversário. Ele é o seu pior inimigo. A gente sempre ouve
que existem aquelas pessoas que são usadas pelo diabo para tentar nos destruir. A gente viu o caso de Judas, que vendeu Jesus. E só Deus sabe qual era a motivação específica do coração de Judas. Uns dizem que Judas queria provocar Jesus para, como Messias, libertar Israel do poder romano. Outros dizem literalmente que Judas agiu daquela maneira por causa da inveja, porque realmente queria levar Jesus àquele lugar. A gente vê, por exemplo, Aitofel se levantando, Judas do Antigo Testamento, contra a vida de Davi, promovendo no coração de Absalão, seu filho, uma rebelião que promove uma guerra civil em Judá, Jerusalém. Enfim, existem muitas pessoas que são levantadas pelo inimigo para realmente nos destruir, com a permissão de Deus. E a maneira como a gente reage a esses ataques é que vai definir a nossa vitória. Mas existem pessoas que o diabo não tem nem trabalho, porque elas são seus piores adversários. Elas são os seus autossabotadores. Gente, o pior é quando nós mesmos somos os nossos inimigos. Quando nós somos os nossos sabotadores dos planos de Deus para a nossa vida. E quando a gente descobre que nós mesmos estamos nos sabotando. E pessoas que estão nesse segundo estágio da ferida, ou seja, que estão espiritualizando as suas feridas, são pessoas amarradas na justiça própria. São pessoas que sabotam os planos de Deus na vida delas. Em Eclesiastes 7,16 diz assim, não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Pessoas movidas pela justiça própria, elas estão dentro desse contexto, de serem demasiadamente justas, serem demasiadamente sábias, porque acham que têm resposta para tudo, e por isso estão destruindo a si mesmo. Então a Bíblia está advertindo que justiça própria é você querer ser sábio demais, é você querer dar um passo maior do que as suas pernas, ou você querer ser justo demais, e exageros aqui nesses sentidos podem destruir a nossa vida. E quantos de nós não estão neste lugar dos exageros, que estão promovendo esse processo autodestrutivo? Quantos de nós movidos por paradigmas, casas de pensamento, fortalezas da mente, a gente pensa aquilo, a gente estabelece aquilo como uma verdade absoluta, relativizando o que é absoluto e tornando absoluto o que é relativo, inversão de valores, o certo vira o errado vira certo, e tudo isso é realmente uma consequência da justiça própria, provando que existe uma ferida que a gente não quer curar, a gente quer espiritualizar. Aí no fundo, aquela pessoa que se converteu, e que ia de segunda a segunda para a balada, ela só trocou o lugar, agora ela vai de segunda para a igreja, porque ela precisa espiritualizar aquela ferida, ao invés de curá-la. Aquela pessoa que ouvia, todo tipo de música no mundo, agora ela se converteu, e agora ela passa o dia inteiro ouvindo louvor. Não estou dizendo que é errado você passar o dia inteiro ouvindo louvor. O errado é quando você usa de uma espiritualidade para mascarar uma ferida ao invés de curá-la. Aí você só troca de vícios. Aí você só troca de ambiente. Mas a ferida ainda está lá. Isso significa que você continua sendo o seu maior adversário. E é por isso que o diabo trabalha para que essa ferida não seja curada. Olha o que o escritor de Provérbios, no capítulo 30, versículo 19, diz: o caminho da águia no ar, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar, e o caminho do homem com uma virgem. Esse texto aqui está falando de tudo aquilo que não deixa rastro. Assim é a justiça própria. Por isso que ela é tão difícil de ser detectada. Porque quem age movido por justiça própria, não consegue identificar esses rastros de que está sendo movido por justiça própria. E é aí que a pessoa está tão cega, tão impotente para conseguir mapear os seus próprios problemas, aonde os erros do passado, para ela, se tornam esse lugar aonde também
ela não consegue aprender a ponto de promover uma restauração solidificada. Aquilo que eu preguei domingo, a glória da segunda casa é maior do que a da primeira, porque você aprende com a destruição da primeira casa, e aí você aprendendo com o teu passado, você garante o teu presente e preserva o teu futuro. Mas pessoas com justiça própria não. Ela não consegue mapear esses problemas e esses erros do passado. E aí o que acontece? Elas se tornam insensíveis em relação aos pecados do presente. Por isso, que não é só sobre você mudar de casamento, não é sobre você mudar de igreja, não é sobre você mudar de estado, mudar de país, se você carregar o problema dentro de você. Mas deixa Deus curar o que está reprovado aí dentro, o que está ferido aí dentro. E aonde Ele te plantar, você vai frutificar com saúde. Você vai frutificar com saúde. O desejo de Deus é nos dar um coração íntegro. Você sabe o que significa coração íntegro? Inteiro. Um coração inteiro. Mais uma vez, eu parafraseio para você aprender. Para de dizer, Deus vai me dar minha outra metade. Deus não dá metade para ninguém. Deus quer te dar inteiro para alguém inteiro. Entende? É sobre isso. E hoje existem pessoas que, apesar de estar dentro da igreja, estão cegas para os seus próprios pecados. Pessoas que estão exercendo o ministério, mas que estão cegas para os seus próprios pecados. Ainda assim, se achando o melhor, mesmo na prática de pecados contínuos. Essas pessoas continuam agindo com superioridade, com crítica, com preconceito, com intelectualismo, com prepotência, agindo com imoralidade, se sentindo juízes do corpo de Cristo. Aí deixa eu te dizer uma coisa, cada vez que você julga alguém, você prepara o teu próprio tribunal. Porque Jesus diz que com o peso com que você pesa, você será pesado. Com a mesma justiça com que você julga, você será julgado. Então o tribunal onde você colocou aquela pessoa, é o mesmo que você está preparando para você. E aí eu quero abrir um parênteses gigantesco aqui. Como comunidade, como igreja, nós temos percebido algo que prevalece no nosso meio há algum tempo. E cada vez parece estar se tornando mais crítico. Quando nós temos alguém do corpo que cai, que peca, é como se aquela pessoa carregasse dentro da comunidade uma marca onde todo mundo sempre vai estar lembrando para ela o pecado dela, o pecado dele. Você precisa, no mínimo, oferecer para o outro a mesma misericórdia, compaixão que você espera receber. Algumas pessoas muitas vezes nos procuram, quando a gente tem situações de alguém que pode ter nos machucado, nos ferido, de repente essa pessoa volta para a igreja. Aí as pessoas às vezes, meu Deus, pastor, mas depois de tudo que fulano fez, vocês recebem assim? A gente deixa claro uma coisa, preste atenção. Eu não posso somente pregar a palavra, eu preciso viver a palavra. E isso exige que eu ofereça para o outro o mesmo perdão que toda vez que eu dobro o joelho e oro Pai Nosso, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Isso é muito importante. Porque sabe o que tem acontecido? Do altar, a pessoa recebe palavra de cura, de perdão, de longanimidade, de graça, de aceitação, de integração novamente no corpo de Cristo, no corpo de obreiros, mas no seio da igreja, ela vive o preconceito, ela vive a rejeição, ela vive os olhares que são o que a gente chama, né, de micro... Tem uma palavra, meu Deus. Existe como se fossem micro-julgamentos, olhares, né, de micro-julgamentos, quando não de grandes julgamentos. E o que acontece? Essa pessoa constrangida não consegue permanecer, sai da igreja. Igreja é lugar para cura, querido. A igreja não é lugar para pessoas perfeitas, a igreja é lugar para pessoas imperfeitas que buscam ser curadas.
Na maioria das vezes, pessoas que respondem aos erros dos outros com essa atitude, são pessoas feridas. E pior, pessoas religiosas que estão, com certeza, com alguma área da sua vida reprovada. Principalmente porque religiosidade e imoralidade caminham juntos. Indiscutivelmente. Então vamos lá, para a gente passar para o próximo ponto da mensagem, para caminhar já para o fim. Lembra das 4 gerações? Provérbios 30, 11, 14. Vou ler novamente. Há uma geração que amaldiçoa seu pai, que não bendiz a sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus olhos e que nunca foi lavada da sua imundícia. Há uma geração cujos olhos são altivos, cujas pálpebras são levantadas para cima. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. Então aqui a gente tem os 4 estágios da ferida. O segundo estágio é esse: há uma geração que é pura aos seus olhos e que nunca foi lavada da sua imundícia. Então nós estamos falando aqui de pessoas que foram vencidas pela religiosidade, pessoas que foram vencidas pela imoralidade, pessoas que estão ministrando, servindo, atuando dentro das igrejas em pecado. E aí a gente tem um grande número de púlpitos contaminados que estão debaixo da maldição dessa segunda geração, que é essa geração que é pura aos seus olhos e que nunca foi lavada da sua imundícia. Para intensificar ainda mais o entendimento, ele fala no capítulo 30, mesmo capítulo, mas mais um pouquinho para frente, no versículo 20. O caminho da mulher adúltera é assim: ela come, depois limpa a sua boca e diz, não fiz nada de mal. É o ditado popular hoje: faz o que você quiser, lavou, está novo. Então a gente está falando aqui, o que é a espiritualização da ferida promove a nível de imoralidade. Mas a minha pergunta é: o que faz uma pessoa imunda se sentir pura? O que faz uma pessoa que vive na fornicação se sentir pura? Uma pessoa que vive mentindo se sentir pura? Uma pessoa que abre a boca de 10 palavras que fala 9 é palavrão se sentir pura? O que faz uma pessoa que compra sabendo que não vai conseguir pagar se sentir pura? O que acontece com uma pessoa que adultera e se sente pura? Vive num casamento, mas está numa relação aberta. O que faz uma pessoa assim se sentir pura? Isso está falando de religiosidade, ou seja, uma pseudo-espiritualidade. O que é pseudo-espiritualidade? Espiritualidade falsa. É isso que a espiritualização da ferida vai fazer. É quando a gente começa, ao invés de curar as nossas feridas, a gente encontra maior facilidade em espiritualizá-las. E essa sutil e sinistra capacidade de disfarçar a verdade íntima, em busca desse reconhecimento. Como assim? Essa verdade de que existe algo reprovado, mas uma busca incessante por ser aprovado e aplaudido, independente de como está a minha vida. Mesmo que existam áreas nela que estão debaixo de vergonha, debaixo de reprovação. E aqui a gente tem a dor implícita do orgulho ferido. Toda pessoa com orgulho ferido, ela vai espiritualizar a ferida. Toda pessoa. A religiosidade, invariavelmente, meu irmão, ela não passa uma maquiagem para encobrir. Ela não passa de estar passando essa maquiagem para encobrir essas áreas da sua vida que estão debaixo de derrota. E aí quando a gente se torna religioso em determinadas áreas da nossa vida, é um sinal de que existe derrota. Então você vê aquela pessoa que fala mal demais de quem pecou, tem alguma área da vida dela derrotada. Aquela pessoa que acusa demais quem caiu, tem alguma área na vida dela debaixo de vergonha. Aquela pessoa que está sempre procurando a oportunidade para lançar em rosto a queda, o fracasso de alguém, é porque tem alguma área na vida dela que está fracassada. Mas essa área que, ao contrário dela, ou veio à luz, ou foi exposta pela pessoa, ela faz questão de esconder as 7 chaves.
para que ninguém saiba. Ela não quer compartilhar com outras pessoas, ela quer compartilhar o erro dos outros, denunciar o outro, criticar o outro. E quando a gente age assim, escondendo a área das nossas vidas que estão debaixo de reprovação, nós dificultamos o processo da cura. A palavra é clara: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para que o seu sangue nos purifique. O sangue de Jesus só purifica o pecado de quem confessa e deixa. O sangue de Jesus não trabalha irresponsavelmente. Você está entendendo isso aqui? Ai, o sangue de Jesus me purifica. E aí você continua fazendo errado, querendo que o sangue de Jesus te purifica. O sangue de Jesus só purifica aquele que se arrepende e que confessa o seu pecado. É por isso que o diabo, ele é estrategista em te convencer a manter o teu pecado oculto. Porque tudo que está oculto é jurisdição dele. No que está oculto ele trabalha. No que está oculto ele tem a legalidade para agir. Mas quando eu confesso e eu deixo, o sangue de Jesus me purifica e eu arranco do diabo toda a legalidade que ele tinha contra a minha vida. Aleluia. Gente, ao mesmo tempo que a pessoa está escondendo essa ferida, eu estou correndo porque é muita coisa, eu não quero passar do tempo. Estão entendendo? Estão comigo? Então dá um glória aí para Jesus. Então, ao mesmo tempo que você vê uma pessoa escondendo essa ferida, obviamente isso está impedindo de que seja colocado remédio sobre aquela ferida. Está se impedindo que aquela ferida seja curada. E uma ferida que não é curada, o que ela acontece? Ela infecciona. É a partir daí que começa a se desenvolver o processo infeccioso. Então veja bem, uma ferida que não foi tratada, uma ferida que não foi limpa, uma ferida que não foi remediada, e uma ferida que não foi purificada, a tendência dessa ferida é infeccionar. É por isso que existem pessoas com as emoções infeccionadas, com os sentimentos infeccionados, com a vida espiritual infeccionada, com a vida financeira infeccionada, porque aquela ferida está tirando a saúde que aquela área poderia dispor, usufruir, emanar, experienciar, porque a ferida, em vez de ser pura, limpa, tratada, ela na realidade é escondida e infecciona. A gente descobre na cura interior e na libertação, que você, como um libertador ou como um pastor que vai trabalhar na cura interior da vida daquela pessoa, que existem 3 tipos de pessoas que vêm procurar a ajuda do pastor. Primeiro, é aquela que reconhece as suas feridas. É aquela que está disposta a viver o que for necessário para passar pelo tratamento de Deus. Quando um pastor e um libertador pegam uma pessoa assim, é festa no céu, meu irmão. Porque a dinâmica da cura de Deus, ela é muito rápida. Quando há no coração dessa pessoa essa disposição e esse desejo. Deus responde: buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração, e serei achado de vós. Olha que coisa linda. Existe o segundo tipo de pessoa, que é aquela pessoa que se torna um espinheiro. Ou seja, é aquela pessoa francamente problemática. Eu falo mesmo, eu sou sincero. Não, você é ferido. Porque até para ser sincero, você tem que ter educação. Até para ser sincero, você tem que respeitar a dor do outro. Até para ser sincero, você tem que entender o momento do outro. Não confunda franqueza com ignorância, com um reflexo de uma ferida espiritualizada. São aquelas pessoas que a gente chama de estopim curto. Cuidado com fulano. Fulano é uma mina. Encostou, bum, explodiu. Cuidado. Por quê? Porque pessoas feridas, elas são ferinas. É a música, né, do Roberto Carlos. A fera ferida. Por que fere? Porque está ferida. É aquela pessoa do tipo, né? Não, olha, não chega perto de fulano não, porque senão vai sobrar para você.
Então essas pessoas são pessoas intratáveis. O tratamento e a cura de Deus, querido, eu tenho dito isso já constantemente, brota no solo do arrependimento. Se não houver reconhecimento, é perda de tempo para o pastor que passa a hora no gabinete, é perda de tempo para o libertador que passa horas mapeando para depois fazer a renúncia. Na realidade, é uma espiritualização, porque quem espiritualiza coloca no pastor a responsabilidade da cura e no libertador a responsabilidade da libertação. E o pastor e o libertador, na realidade, são instrumentos de uma libertação e de uma cura que você tem que querer, a começar por um desejo de se arrepender. Você está entendendo isso aqui? E o terceiro tipo de pessoa é a pessoa que se torna lustrosa. É a conhecida como polidamente religiosa. Por dentro ela é um sepulcro de tantas feridas que existem nela. Mas por fora, ela é aquela pessoa lustrosa, cheia de religiosidade. É muito fácil identificar uma pessoa consumida por feridas. Ela é uma pessoa altamente carente. Ela é aquela pessoa que tem sempre seu centro das atenções em tudo. É aquela pessoa que na maioria das vezes, ela não quer amigos para ajudar os amigos, ela quer amigos para ser ajudada pelos amigos. É o centro das atenções. Pessoas que têm motivações totalmente erradas. É aquela pessoa que inclusive vem para a igreja não é para ser uma bênção, é para a igreja ajudar ela. A igreja ajuda a pagar aluguel, ajuda a pagar passagem, ajuda a pagar isso, ajuda a pagar isso. E se no dia que a igreja não fizer, ela sai da igreja. Feridas, pessoas feridas. É aquela pessoa que se ressente por qualquer coisa. Só que ela sempre vai fazer questão de estar projetando uma imagem de que está sempre tudo bem. Pai do Senhor, meu filho, tudo bem? Tudo bem, apóstola. Pai, já passou por mim várias vezes, nunca me cumprimentou. Ou seja, a primeira oportunidade, ela já está defraudando o outro. Ela já está criticando o outro. Ela já está apontando o outro. Pessoas lustrosas, ou seja, religiosas. E essa aqui é a opção mais sinistra que existe. É o caso mais sinistro que descreve com precisão essa segunda geração, esse segundo ciclo da ferida. A palavra de Deus para a sua vida é, a mensagem que está saindo aqui desse altar, nessa campanha, ela não vem com o propósito de fazer com que você se sinta acusado, porque Deus não é acusador é o diabo. A palavra que sai desse altar é para levar até você confronto. Que nível de confronto? Não é com ninguém olhando para você e dizer, essa mensagem é para tu, hein, vaso? Não, é o nível do confronto seguinte, analise-se, pois, o homem a si mesmo. Comece a se autoanalisar. Comece a procurar se em alguma dessas características que eu estou trazendo para você, você se encontra. Por menor que elas sejam. Se você se encontra em alguma dessas, Deus está dizendo hoje para você, deixa eu curar a sua ferida. Não resista, não estenda o tempo, não prolongue esse caminho. Deixe Deus curar você. Você tem percebido que apesar dessa epidemia de religiões, meu Deus, cada dia que passa é uma religião nova, é uma seita nova, a gente percebe tanto misticismo, tantas seitas, mas junto com isso, a gente vem se deparando com uma intensidade cada vez maior de imoralidade. Isso é uma denúncia muito clara. A religiosidade não cura a imoralidade. Pelo contrário, ela intensifica a imoralidade. Porque espiritualizar a ferida vai promover exatamente essa característica da religiosidade, aonde a pessoa, na aparência, demonstra uma vida polida, mas na essência, ela tem uma vida completamente reprovada, cheia de derrotas e de fracassos. Mas a resposta de tantas seitas e religiões surgindo cada vez mais, é porque pessoas carentes, elas sempre vão unir
as suas carências com a religião e a imoralidade. A resposta para quem não quer ser curado das suas carências, das suas feridas, é buscar a religião para poder estar, de alguma maneira, encobrindo esse manto de imoralidade. Esse é o pecado predileto de Satanás contra os cristãos. É a religiosidade e a imoralidade. É o pecado predileto de Satanás contra pastores. É o pecado predileto de Satanás contra líderes. Muitas vezes a pessoa esconde um pecado porque tem essa característica lustrosa, o poder. Posições de relevância. O lugar de liderança. Ou seja, é a aparência em detrimento da essência por causa da posição. Gente, isso aqui é forte demais. E pessoas que agem assim, elas estão movendo as suas vidas em torno dessas carências, e essas carências estão provocando essas falhas no seu caráter, que é fruto do quê? Desses abusos de paternidade, dessas rejeições que ela viveu, ou até mesmo por outros modelos de autoridade. Isso é uma realidade. E à medida que a religiosidade vai abafando a nossa comunhão com Deus, o próximo passo é você espiritualmente ir perdendo terreno. E aí você vai começar a voltar para pecados que antes você havia vencido. Mas como você está sustentando a religiosidade, a falsa espiritualidade, a pseudo-espiritualidade, para esconder uma área de imoralidade, automaticamente você vai começar a regredir para pecados que outra vez você venceu. E é por isso que Jesus diz, sai um, mas se voltar e encontrar a casa vazia, traz consigo mais 7. E aí o último estágio é pior do que o primeiro. Veja bem, as feridas, elas constroem uma ponte entre a religiosidade e a imoralidade. Então, sempre que você vê alguém que praticou um adultério, ou promiscuidade, prostituição, uma grande queda, envolvendo principalmente pedofilia, vamos lá, uma perversão sexual. O que você vai perceber? Você vai perceber que a base desse pecado, na vida dessa pessoa, foi uma ferida não resolvida. É por isso que quando a gente trabalha na área da cura interior e da libertação, que uma pessoa, ela passou por um estupro, por um abuso sexual, indiscutivelmente, gente, 99,9%, aquela pessoa que abusou daquela pessoa, certamente ela já foi abusada anteriormente. Todo abusador é o reflexo de uma falta de perdão na vida daquele que lhe abusou. Quando você não perdoa o que as pessoas fazem com você, você vai fazer a mesma coisa que te fizeram com outros, sem nem você mesmo perceber. Isso é uma lei inviolável. Então, se você foi abusado e você não quer se tornar um abusador, perdoe quem te abusou. E aí eu não vou nem entrar somente nessa área de que o abuso sexual, você pode se tornar um abusador psicológico de alguém. Você foi vítima de uma violência, e quando você menos imagina, você está replicando aquilo de uma outra forma, mas é violência. Simplesmente porque você não curou a ferida, você a espiritualizou. E aqui a gente tem um ciclo vicioso. Essa imoralidade que está vulnerabilizando a pessoa, e essa imoralidade está sendo compensada com espiritualidade. Eu peco e exerço meu ministério. Eu peco e demonstro que sou espiritualista. Eu peco e demonstro que sou alguém lustroso. Eu peco e sou rígido com quem pecou para demonstrar que eu sou puro. Na realidade, uma pureza que não existe. Você consegue compreender isso aqui?
Então a tendência sempre vai ser compensar um déficit de amor com crédito de concupiscência. Percebe? Então se compensa um déficit de amor com crédito de concupiscência. Qual é a área da sua vida que você está tentando compensar? Por que será que temos tanta dificuldade de conseguirmos ficar sozinhos? Por que será que nos sujeitamos a relacionamentos abusadores? Por que será que nos sujeitamos a relacionamentos onde sabemos que somos enganados, mas permanecemos neles? Por que será que estamos em relacionamentos onde sabemos que as pessoas só estão querendo o nosso dinheiro e permanecemos nele? Vou cutucar a ferida. Por que será que permanecemos em relacionamentos onde a outra pessoa exige, para a gente ficar junto, a gente tem que ter um relacionamento aberto, e a gente aceita, mesmo sendo contra a nossa natureza? Por que será? Simples, porque eu estou compensando o meu déficit de amor com imoralidade. Essa carência, é isso que está acontecendo, pessoas carentes. Olha para quem está do seu lado e diga: Deus está querendo te libertar nessa noite. Mateus 15:6, Jesus diz assim: assim validaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Essa religiosidade baseada em tradições humanas, gente, tem esse poder de cauterizar a consciência, de anular os mandamentos de Deus. Por isso que Jesus falou isso. Então essas pessoas que compensam um déficit de amor com esse crédito de moralidade, com esse crédito de concupiscência, estão sempre nessa busca pela aceitação. E aí não vai entrar somente a imoralidade, vai entrar a libertinagem, e vai entrar todo tipo de pecado que o diabo puder colocar, porque afinal de contas tem um déficit de amor aí dentro, que tem que ser compensado de alguma maneira, mesmo que seja você se anulando, se violando, se destruindo. Mesmo que seja assim, porque você tem um déficit de amor, você não pode ficar sozinho. Então para você não vale aquele ditado: antes só do que mal acompanhado. Antes mal acompanhado do que só. Por causa do déficit de amor. Por causa dessa carência. As tradições humanas, elas anulam os mandamentos de Deus. Isso é muito sério. E essa hipersensibilidade, perceba uma pessoa, um exemplo. Quem já deu uma topada aqui algum dia? Quando alguém dá uma topada, machuca o cotovelo, ralou o cotovelo. Como é que você anda quando você deu uma topada, quando você está com o cotovelo lanhado? Você anda tendo cuidado para ninguém pisar no seu pé. Você anda tendo cuidado para ninguém esbarrar na sua ferida. Mas você consegue prestar atenção que parece que todo mundo acerta naquele lugar? Só que não é sobre isso. Na realidade, a gente se encosta no dia a dia, na vida em comum. O problema é que aquele lugar está ferido. E onde está ferido, está sensível. E é por isso que essas áreas da nossa vida muitas vezes estão tão sensíveis. Porque o objetivo do diabo é causar uma ferida em cima da outra ferida. Porque a esse nome se chama trauma. Ferida sobre ferida. Trauma. É por isso que você precisa ter muito cuidado. Se você saiu de um relacionamento abusivo, não entre em nenhum relacionamento agora. Deixa Deus te curar. Conheci uma pessoa que todo relacionamento que entrava, violência doméstica. Chegou para mim: parece que eu só atraio gente assim. Eu falei: porque você não se cura. E nós somos um imã, a gente atrai o que a gente mais tem medo. Jó diz: o que eu mais temia foi o que me aconteceu. É por isso que Deus diz para mim e para você: tenha calma. Tenha paciência, respeite o seu tempo, respeite o seu processo, respeite a sua cura. É muito importante a gente entender isso.
E aí eu termino com essa afirmação. Antes de Deus colocar você no lugar que Ele tem para você, para a sua vida, Ele antes vai te curar. Qualquer lugar que você chegue, sem estar curado, é passageiro. Você vai cair, porque você não está curado. É por isso que Deus não tem pressa, no sentido de pular processos. Ainda que Ele queira que você viva, Ele não vai te levar a você viver o que Ele tem para a sua vida, pulando processo. A gente vai subir às vezes uma escada, a gente está com pressa, 2 degraus, né? No mundo espiritual não funciona assim. O degrau que você não pisou, Deus vai fazer você voltar para pisar nele. Você está entendendo? Você está compreendendo isso aqui? Olhe para quem está do seu lado e diga: Deus nunca vai te colocar em uma posição de estar no centro do propósito que Ele tem para a sua vida, sem que antes você trilhe o caminho da cura. Eu faço um apelo para você hoje. Um apelo. Que apelo? Deixa Deus te curar. Quando Ele te curar, Ele vai te dar o casamento que você precisa. O casamento que Ele tem para você. Quando Ele te curar, Ele vai te dar o ministério, a posição ministerial que Ele tem para você. Antes disso, não sai da igreja procurando uma igreja que vai te ungir mais rápido, não. Você vai ter que voltar atrás para passar pelo processo. A posição que Ele tem na sua vida acadêmica, porque nem todo mundo Deus chamou para ter ministério, amém? Mas a posição que Ele tem na tua vida acadêmica, você também só vai chegar quando Ele te curar. Porque quanto mais poder você dá para uma pessoa ferida, mais poder você dá dela ferir os outros. E Deus não quer que você tenha uma posição para poder ferir pessoas. Deus quer que você tenha uma posição para curar pessoas. Vamos nos colocar sobre os nossos pés.